Ressonância. Olá, bem-vindos ao Ressonância, podcast da 55SP. Eu sou a Júlia Morelli e vou conversar com a Vivian Kakuri. A Vivian é artista plástica, mestre em estudos do som pela UFRJ, desenvolveu projetos em diversas cidades do Brasil e do exterior. Ao longo da sua carreira, colaborou com diversos músicos como Arthur Lindsay, Gilberto Gil, Fausto Fawcett. Escreveu o livro O Que Faço é Música, investigando os primeiros discos de vinil feitos por artistas plásticos no Brasil. Esteve na Bienal de Veneza em 2019 e estará na Bienal do Mercosul esse ano. É uma colaboradora da 55SP, a gente tem um disco junto que eu amo. E amiga querida, estou feliz da gente ter essa conversa. Também. Bem-vinda. Primeira vez que eu faço, assim, microfone. Fone. É. Eu também estou, assim, esse é o 8º, 9º podcast do Ressonância, desse projeto. E eu também já fiz alguns muito mais simples, no Zoom, gravando, e agora a gente está aqui, ó. Demais, presencial. Melhorando finalmente. um pouco. Exatamente. Primeiro presencial, porque começou num momento que estava tudo no Zoom. E aí mais estruturado. Ótimo. Estamos no YouTube agora também, com toda essa infra. E estamos no Spotify e nas outras plataformas. Bom, Vivian tem um conhecimento imenso de música. A gente poderia ter diversos assuntos, mas a gente, conversando, resolveu falar sobre um projeto, né, que ela tem feito aí na pandemia, que é uma newsletter, funciona meio como um blog, né, Vivian? Isso. É um blog que é enviado por e-mail das pessoas. E eu tento manter mensal, mas às vezes é um pouco menos, às vezes são 3 semanas, às vezes são 6. Uhum. Que acho que é uma forma incrível de você se comunicar, trazer assuntos potentes, sempre trazem reflexão. Eu assino, aliás, assinem. Tá no seu link no Instagram? Tá Onde no é que link, acha? Tá no link na bio. Link na bio, o famoso link na bio do Instagram. Chama Fritness, eu amo o nome. É uma mistura de academia com fritação. Ó, o famoso um pouco de droga, um pouco de salada. A gente dá aquela mesclada na vida. Exatamente. Ótimo. Bom, enfim, todas as newsletters têm ótimos temas e conversas, mas a última é a dependência do retrô. O mundo pós-pandêmico parece estar mais nostálgico do que nunca. Sim. E a gente escolheu, tem bastante coisa para conversar. Tem uma playlist maravilhosa. Que foi o início da vontade de fazer algo sobre retrô. Começou com a playlist. Começou com a playlist. A playlist se chama... eu fiz assim, logo que começou a pandemia. Tá. E ela se chama Let's Escape, tipo, vamos fugir. Vamos fugir. Né, com o título do Gil. Do Gil. Porque era assim, o mundo, como a gente conhecia, acabou. E tinha uma vontade de escape mesmo. Sim. Então, eu peguei músicas dos anos 80, que era ainda um mundo um pouco naif e otimista. Uhum. De um jeito naif. Sim. Mas legal, sabe? Divertido. E anos 80 de vários países. Então, isso é muito legal da playlist. São 28 horas de música. Sigam, escutem. Mas achei que muito legal. Eu sou super dos anos 80, no meu retrô, na minha nostalgia. Um tanto de anos 90, mas sou mais dos 80. Talvez você seja mais 90, né? Você é mais 90 ou mais 80? Não, acho que mais 80. Porque a gente tem uma diferença de idade. Aí, tem uma diferença de idade, mas eu ia nos mesmos rolês que você. Exato. A gente começou... exato, exatamente. A gente curtiu esse mesmo momento de saídas e clubes que os anos 2000 fez um revival dos anos 80, né? Exato. E era assim... Quer dizer, eu acho que os anos 80 nunca saem. Então, também tem isso, né? Acho que dentro desse retrô, os 80 tem uma potência musical. Porque começo da música eletrônica, Sim. começo do sintetizador, das roupas coladas de vinil. Assim, é meio impossível. Não dá pra não voltar nele. Não dá pra não voltar. E você coloca das pautas, põe várias razões aí, mas uma delas é que depois de ficar 2 anos desconfortável, sem saber o que ia acontecer, com medo, né? Ter esse conforto da familiaridade da música é bom. E eu também comecei a perceber, assim, quais são os artistas que são os principais artistas dos festivais agora. Sim. Dos festivais, principalmente os mais caros, onde as pessoas que realmente têm que botar uma grana. São artistas que fizeram muito sucesso
há quase 20 anos atrás. Para não dizer os que vêm antes disso. Antes disso, tipo, Lollapalooza com, sei lá, não teve o Foo Fighters. Mas exemplo, o Foo Fighters seria o principal. O headliner dessa... E tem festivais que são inteiros sobre um gênero que já não existe, assim, que já não é mais um gênero de grande destaque. Por exemplo, emo. Sim. Então tem um festival inteiro emo, é caro pra caramba. E as pessoas chamam When We Were Young, como quando éramos jovens. Os emos estão velhos. Os emos já não são mais jovens. Não são mais jovens e pagam caro pra ver as bandas. Então tem, sim, algo de lugar de conforto. Depois da pandemia, quando você vê algo de familiar, nesse mundo que está voltando a ser presencial, e você precisa ver algo que você conhece, porque a pandemia trouxe incertezas demais. Sim. Então, talvez as pessoas não estejam tão animadas para ver as novidades. A gente vê isso também um pouco artes plásticas, ou não a volta da pintura. A pintura nunca foi para nenhum lugar. Mas... Exatamente. Ela sempre esteve por aí, mas ela agora está realmente num outro lugar. Em destaque. Destaque tá... E não só destaque também de números de venda e tal, mas de artistas jovens querendo ser pintores, investindo na pintura. Né? Tem algo de revival, eu acho. Dos anos 80. E muitos dos anos 80 também, né? E tem essa coisa estética também, de ser uma coisa mais palatável, de estar, né? Dentro nas redes sociais. Que as redes sociais privilegiam a imagem. Então, acho que é muito mais fácil a compreensão de uma pintura do que de uma instalação sonora ou até de uma escultura que precisa de uma tridimensionalidade. Por mais que a foto permita enxergar, é diferente de você estar fisicamente olhando, ou até de você dar mais atenção, né? Porque, sei lá, talvez você ficar 10 minutos olhando um vídeo da escultura, você vai entender, mas você sempre passa tudo no feed óbvio. Segundos. Que a gente acho que existe um déficit de atenção que, enfim, os vídeos cada vez mais curtos, mais fragmentados, assim, acho que a pintura ela não precisa desse experiência no tempo, ou uma experiência no tempo que pode ser muito imediata, muito consumista também. Você olha e consegue ter essa sensação, até essa emoção, né? Porque ela pode emocionar, não é... E também cai um pouco nas preferências pessoais de quem tá vendo, né? É rápido de se identificar. Eu me interesso por isso, não me interesso por aquilo. Sim. Então ela O gosto ou não gosto é mais... mais imediato, Sim. Uma coisa interessante que você trouxe na newsletter, que o pop, né? Quando foi o pop, ele era super à vanguarda, contra a cultura. Sim. E que hoje tem um outro... Né? A leitura do pop é diferente. Não é mais... O pop antes dos anos 80, assim, acho que os anos 80 foi o fim das utopias que, por exemplo, foram as utopias que consagraram Caetano, Gil, essa contracultura. Acho que assim, a música mais óbvia para falar de que existia algo alternativo à realidade era a música do Raul Seixas. Viva a Sociedade Alternativa. Então, e hoje, quando a gente ouve isso, soa embolorado, mofado. Porque não existe mais nenhuma possibilidade de sociedade, de uma alternativa ao que a gente vive. A coisa já é totalmente realismo capitalista. Sim. Então, o pop, ele choca ainda, ele pode transformar a sociedade, mas de uma forma, assim, sem estar separado da realidade extremamente neoliberal que ele tem. Porque o pop é a plataforma do sonho neoliberal. Sim. E porque o pop é sonho. O pop, ele tá aqui para você aspirar a algo novo. Quantas pessoas não mudaram as suas vidas depois que viram uma música de um artista, o Michael Jackson? Tem muitas histórias pessoais, biografias pessoais que mudam quando elas... Através de um contato com um pop poderoso. Sim. Acho que isso ainda acontece, mas não existe mais essa forma transformadora como era nos anos 70. É um outro tipo de transformação. Você acha que o hipercapitalismo é a maior causa? Ou uma das Sim, importantes? Porque tudo já é cooptado. Sim. Então, assim, mesmo quando você... Um exemplo muito bom é o trap. O trap é talvez um dos maiores gêneros hoje. Em números, em quantidade de artistas, em dinheiro que move. Ele foi desenvolvido em Atlanta por
uma galera que era bandida real, assim. E era sobre a vida do crime, a vida do tráfico, a vida do homicídio. E para ele ser palatável, ele precisou se desapegar desses temas e trazer outros temas. E ele saiu, então, de Atlanta, de um nicho gueto, e virou uma coisa hiper comercial. Então ele tem que se... A base dele era já o rap com mais eletrônico, aí enquanto sonoridade? Sim, eram outras levadas. Adolescente que ouvem muito. Trap, Eu fui no show do Matuê. Tem 2 foi semanas. Bom? Olha, foi melhor do que eu esperava. Eu preciso dizer, porque eu também já estava mas também eu fiz eles verem, porque a mãe também é retrô, é nostálgica, eu fiz eles assistirem Gorillaz, que também estava lá nos headliners, e Marcelo D2. Mas foi interessante assistir o show do Matuê. E aí você vê que o Matuê, por exemplo, ele traz outras coisas que são inofensivas, vamos dizer assim. Que são pautas mais adolescentes, adolescentes. Até, eu diria, né? Tipo, pegar aquela mina. Pegar a mina, fumar maconha. São pautas, né, que ele leva de uma forma. Ele não fala da maconha, por exemplo, como o D2 falou, né, no nosso tempo, sobre a legalização e nada. E que rolava uma agressividade também, maior. Tinha uma coisa de luta, né, um tanto. Não tem o teor luta, é o teor... Não tem o teor luta. Eu faço, eu tô lá, total. Né? E o famoso comedor de primas. Isso! Né? É o hit. Eu gosto dessa música. E assim, aí precisou ir pra isso. Não é mais assim uma música sobre guerra de facções. Não, exatamente. Não. Existe ainda. O trap, os proibidões existem. Mas esse que a gente ouve na rádio nunca vai ser a guerra de facção, que você já viu. Claro, porque, né, o que tá no streaming, o que é popular é sempre... ele passa pelo jurídico. Pelo jurídico, ele é moldado no jurídico do A grande curadoria do mundo atual, que é o jurídico. Os museus, existem os curadores, mas nossa, assim... nem me fala, é verdade. Quem decide, assim, no fim, é tipo de galera advogada. Precisa ter advogados curadores, inclusive, fazer tipo esse match. Esse match vai ser bom. Advogado e curador. A gente já tem médico, curador, colecionador, tem. Né? Por que não advogado curador? Claro. Mas acho que tem toda essa leitura, né, de poxa, o pop, ele era uma força transformadora e não é mais. Não é uma coisa que eu inventei, não é uma teoria minha. É um livro que já existe, que é um livro que me influenciou muito e me ajuda muito a ver o mundo, né, no pop e tal, que se chama Retromania. É um autor inglês. Eu sou um pouco colonizada, porque eu leio muitos britânicos, porque eu acho que eles escrevem bem exatamente sobre isso, sobre o hipercapitalismo. Então, esse é mais um britânico, chama Simon Reynolds, Retromania. Quem lê inglês, gosta de ler inglês, eu recomendo muito. Boa. Bom, aí você também coloca que a gente é refém de estruturas políticas e econômicas profundamente conservadoras. A gente já falou nisso aqui um tanto. Já tá integrado. Totalmente. Como é que você vai propor... Enfim, já está acontecendo muita coisa no circuito de arte paulistano que demonstra isso muito bem. Assim, que você tem um espaço que é, em tese, um lugar de inovação, de desafio, de trazer pautas que são novas ou que são urgentes. Só que as estruturas que fazem esses museus possíveis, ou, por exemplo, o pop possível, é um dinheiro muito conservador. É um dinheiro que está calcado em coisas como, por exemplo, o valor e valorização de alguns artistas ou legalidade, visões políticas. Então, assim, como é que você vai ter um pop que, sabe, de luta hoje, quando o jurídico decide tudo? Sabe? Totalmente livre. Ele nunca é totalmente livre. Nunca é totalmente livre. E a coisa da legalização da arte, acho que é muito 2022. Que acho que dos anos 2000 para agora, isso mudou totalmente, assim. Mudou completamente. Como é que as instituições lidam com essas linguagens, né? Quais linguagens podem representar bem uma instituição. Bem uma instituição. Tem um momento que você fala e que tudo é passado, até as pautas que a gente tem hoje de diversidade, de luta antirracismo, de feminismo, tá amalgamada no pop, mas é compatível
Totalmente. Nesse momento, com a questão do capitalismo também. Tudo tem essa... Tá atrelado ao capitalismo e ao jurídico. Então, é um blog... Esse post é um pouco pessimista. Ele é bem pessimista, porque assim, você fala... É meio que assim, chamar as pessoas que talvez estejam um pouco emocionadas, vamos dizer assim, pra, tipo, gente, isso só é possível porque essas lutas, elas fazem parte da máquina do capital, sabe? E talvez nunca tenha sido diferente. Esse que é o negócio, que existe um realismo material que, assim, se você tá fora dele, você não tem visibilidade. Então, eu acho que existe isso, existe um pessimismo, mas é mais assim, olhar para o que é produzido hoje e ter um pé no chão. Exato, tipo, olhar com atenção. Olhar com atenção e quem é que está, sabe, financiando isso tudo. Sempre tem E para isso, existe também, se você quer ver mais coisas que não são utópicas e não vão te inspirar, mas vão te dar um balde de água fria, muito bom, aliás, se chama Hypernormalization, e é um documentário que está no YouTube de um grande documentarista que se chama Adam Curtis, e que explica justamente isso, como que as máquinas e também, enfim, a arquitetura da rede hoje faz com que a gente não consiga sair desse realismo capitalista. De, assim, a forma da gente acreditar que isso está fora do capitalismo é mais um artifício do próprio capitalismo. Tá tudo... tipo, até nesse momento de achar que você está vivendo algo que tem um certo significado. Também é uma interface... Uma publicidade envolvida, é uma interface do... Então, acho que se for para ter arte ou música que tenta furar um pouco isso, você precisa saber exatamente aonde você está. Então, por isso que eu acho que é interessante você colocar o pé no chão para ver. Olhar isso e pensar da onde veio, por que veio. Ou sei lá, vou entrar nisso mesmo, é isso aí, entendeu? Esse é o game. Eu entro nisso e depois eu vejo qual é. Mas eu acho que é necessário para o artista entender que não existe nada fora do capital. Fora do sistema. Não existe. Essa é a minha visão, claro. Tem gente que vai falar o oposto. Mas realmente é difícil acreditar em qualquer coisa que não esteja movida pela grana. É claro, porque pode ser que seja de uma forma indireta, mas se você continua ali, você vai cavando, você vê que não existe. A raiz está lá. Acho que a música, a arte, né, é um espaço de expressão, mas para que ele aconteça sempre vem uma estrutura. Total. Esse documentário é muito bom. Também faz Vou assistir, não vi esse documentário. É ótimo. Eu sou meio viciada nele, eu já assisti tudo. Mas esse é em especial, assim... acho que a gente é de uma geração que a internet era muito promissora. Era tipo, uau, vai trazer conhecimento de graça. Sim, a gente viveu uma mudança grande que entrou nessa tecnologia achando que realmente que era uma coisa... muita coisa, mas não sei se trouxe tanto conhecimento assim, não, especificamente. E tinha uma ilusão de que podia ser um espaço meio, assim, sem muitas regras, de testar novos formatos, e também de distribuição de conhecimento, sem implicar capital dentro disso. E eu acho que essa visão era, assim, muito sonhadora. Eu acho que até hoje eu sinto dificuldade de me desapegar dessa visão. Porque eu tinha muito isso, e eu acreditava muito nisso. E essa Web3 vem com um pouco dessa promessa aí também, né? Eu não sei o quanto... Assim, isso já é um assunto que eu sei pouquíssimo. Então, eu também estou aqui aos poucos tentando aprender. Entre as criptos, as decentralized auto-organizations e formas de empresa que tiram esse poder e que todo mundo tem poder de decisão. Mas eu não sei o quanto isso na prática também, né? Acho que no começo é sempre interessante, porque dá pra... o começo é muito interessante, né? Você consegue fazer coisas que depois dali 3 anos você não vai mais conseguir. Sim. Então, acho que com a internet foi a mesma coisa, com a música eletrônica foi a mesma coisa. Então, acho que quando abre uma coisa nova, ou NFT, ou sei lá, linguagens digitais,
pro artista é muito interessante, porque você pode radicalizar. É o momento de radicalizar, é quando elas aparecem. Sim, exato. Aí você pode depois já começa caminho. a ficar mais difícil, né? Eu acho que eu como artista, eu vejo muito isso. Normalmente entro meio atrasada nas coisas, nas linguagens novas. Por exemplo, NFT, ou 3D, ou VR. Eu sempre espero um pouco. Então, mas eu acho que a não ser que você esteja lá criando Isso. e envolvida você já é o cara da cripto, você já tá entendendo esse assunto. Total. É normal, dá um medo, né? Pra entender. Demora pra entender. Demora pra entender. Eu tenho um amigo que sempre me falava e investiu em cripto na época, né, do começo, que hoje é desses que possui Bitcoin, assim, que comprou super barato. Não é nem comprou, né, sei lá, mas que investiu. Não tô nem usando a terminologia correta. E eu brincava com ele, que ele começava a me falar do assunto e funcionava que nem um Rivotril, me dava um sono, assim. Total. Eu não conseguia entender. Imagina um date. Um criptodate. Nossa. Eu demorei muito para entender. E eu precisei do NFT, do mundo da arte, entrar de beirar um pouco mais o meu interesse, para daí pesquisar, ouvir podcast. E agora... Nossa vida prática, nossa vida do dia a dia, sabe? Sim. Acho que... Eu não sei, eu acho legal como artista trabalhar com coisas que estão próximas do meu dia a dia, do meu corpo. Dia a dia, da sua compreensão. Da minha compreensão. Então, acho que legal, assim, acho que... Mas a internet, nesse começo, teve muito isso. Eu acho que eu fui... E aí, agora, a internet já virou uma coisa meio apocalíptica. E esse documentário que eu tava falando, ele explica isso. E eu acho que... Eu vejo muito também acho que a gente, de millennials, né? Tem uma trajetória que vai muito paralela a esses grandes sonhos e depois, assim, o mundo meio que voltando ou se normalizando para, tipo, a internet pertencer a 3 pessoas. Sim. E o impacto disso na vida de, sei lá, bilhões de pessoas, né? Então, acho que pro artista é interessante ter essa visão, assim, mais macro. Sim. Das coisas, né? A visão macro e o pé no chão. E o pé no chão e um pé fora do chão. Claro. Bom, todos já têm os 2 pés fora do chão. É só uma colocada, né? Eu acho que uma característica da arte. Total. E que faz, né, o trabalho render, ter o pé fora do chão. Total. Na newsletter, você fala também do fato do streaming não mostrar os novos gêneros da música. E acho que isso acaba alimentando a vontade de retrô. Exato, porque aí é isso. E até uma coisa curiosa que eu fiquei pensando no próprio... Só de eu estar ouvindo a tua playlist, que tem um monte de coisa global aí que eu não conhecia. E de eu ir dando like. Aí o algoritmo já me deu uma apresentada em outras coisas. Se você tá na sua zona de conforto, você ficar lá ouvindo a sua The Best of 90s, ele te mostra mais disso. Sim. E você fica nisso. Mas esses novos gêneros musicais estão fora do Spotify, você acha? Eles estão... Olha, alguns sim. Os que estão meio que crescendo como gênero... Primeiro, as pessoas estão... Os artistas de quarto, que tem um mini estúdio no seu quarto e tem 15 anos, eles adoram se autodeclamar gêneros. Sim. Então, meu gênero é drill, chop, pop, sei lá. Entendi, é um novo gênero. Novo gênero. E é um gênero de um artista. Ou 2, ou 3. Então, tem essa fragmentação, que artistas estão se autodeclarando gêneros, como uma forma também de conseguir mais plays, mais stream e tal. Então, primeiro é isso, saber identificar se aquilo é tipo um artista que falou, eu sou tal gênero, ou aquilo é realmente uma cena. Porque como é tudo digital, você não sabe se é uma cena, porque você não vê eles tocando. Então, você não sabe contar quantas pessoas estão ali no público deles. Então, são vários trabalhos que, por exemplo, uma pessoa que estuda pop hoje precisa ter. Precisa, primeiro, achar esses gêneros, onde eles estão. A plataforma também não é uma plataforma que todo mundo usa. SoundCloud, ela é marginal perto do Spotify, e Tidal e todos o Weezer. Então, você precisa saber navegar nisso. E saber quem são as pessoas. Existem labels de SoundCloud, sabe? Então, esses gêneros que eu vi, né, que eram gêneros que são que vêm do trap, assim. Só que são meninos brancos, asiáticos. É um trap que já não é mais preto.
E tem muita coisa. E é um meio gótico. E assim, isso você não há. E já tem um interesse nisso, enorme. E muito do mundo do game. Só que eles não estão no Spotify. Então, assim, isso é só um exemplo de como, tipo, os novos gêneros são fragmentados, são difíceis de achar. Então, por isso você fala, nossa, que confusão. Vou no que eu conheço, sabe? Exato. Põe a Depeche Mode. Coloca um Depeche Mode, o New Order. Põe o New Order, porque é mais rápido. E você já sabe pra onde vai, tem uma coisa meio montanha-russa. Você sabe, tipo, o trajeto da montanha-russa. E que aquela música vai te dar aquela sensação e tal. Sim. Então, eu acho que tem uma estafa mental que todo mundo vive. Sim, uma estafa mental dessa hiperestimulação também, né? De ter acesso a toda, né? Tudo no agora, você não digere. Porque é isso, se a gente talvez tivesse não o Spotify, só o SoundCloud, você ia ter que ficar ouvindo muito mais esse menino do quarto até entender, né? E formar um gênero. Outra coisa que você falou que eu acho interessante, que você colocou que acham os revivals um fenômeno muito mais branco e mainstream. Do que não branco e periférico. Isso eu acho que é uma suposição minha. E Mas parece... Eu concordaria, assim, escutando. Sim, um fenômeno muito mais... Mais branco. Eu também acho. Eu acho que, mesmo com os gêneros pretos, parece que tem uma vontade branca de colecionismo, assim. Sim. Mas eu acho que é por uma coisa que faz parte, tipo, da forma que você experiencia o mundo. Se o mundo do passado era horrível e era cruel, você não vai querer fazer revival dele, sabe? Você quer um mundo novo. Você quer ou propor um novo mundo. Assim, você vai precisar de mitos, óbvio. Toda cultura precisa de mitos. E os mitos são calcados numa cultura, né? Então, os mitos estão lá. Mas é diferente você ter uma visão mítica de uma cultura, por exemplo... os mitos que cercam a cultura afro-brasileira, os orixás, sabe? As matrizes que formam essa cultura. É diferente você fazer um revival disso. Então, mas eu fiz agora um dos podcasts recentes, foi com o Tettini, e aí para o tema, né, assim como a gente usou aqui o retrô, a gente estava falando do modernismo, teve o centenário agora da Semana de Arte Moderna, e a gente começou a conversar sobre modernismos sônicos. Super legal. E aí, a conversa é super interessante, você vai gostar de ouvir, vou te mandar o link. E me veio isso agora, falando um pouco da periferia. Se a gente vier... porque é isso, a Semana de Arte Moderna foi uma coisa eurocêntrica, paulistocêntrica, pequenininha. E a música, eu acho que a gente, enquanto brasileiro, tem uma potência gigante. E nessa época já tinha samba, já tinha Chiquinha Gonzaga. Sim. Então, se a gente pensar... Eu adoro que meus filhos são super da música da periferia hoje, né? Do funk. Mesmo trap, né? Em parte. Não é revival. Você vê do samba até o funk que se criou agora e tudo. Eu não sei, acho que eles têm uma coisa de não, e posso funk, estar errada, não. tá? É uma coisa muito minha, gente, pessoa funk, física você vai num baile funk num mês, no outro você vai ouvir músicas completamente diferentes. Não repete. Eles estão sei lá. A produção é muito não é mais... se reinventando, eu ia falar reinventar, que não é uma boa palavra. Estão criando de formas diferentes. E as coisas ficam velhas rápido. E muito no funk, eu acho. Sim, Mas, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Eu sou paulistano, mas eu moro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele tem uma nostalgia e um revival eterno com a Bossa Nova. Sim. Assim, que a Bossa Nova era, assim, a promessa de uma civilização brasileira, tropical, branco, né? Sim. Óbvio. Copacabana, Ipanema, um lugar muito específico do Rio de Janeiro, que é gigantesco. E aquilo fica sempre remartelando na cultura carioca, nas novelas, na imagem internacional que o Rio de Janeiro quer passar. E por quê? Porque foi assim, um momento onde tinha um otimismo muito grande, construção civil bombando na cidade, sabe? O mercado imobiliário genial, arquitetos fazendo coisas, culturalmente... Um momento meio de positividade, né? De otimismo. E depois disso, assim, talvez não era uma visão tão organizada mais, né? O Rio de Janeiro foi se desorganizando. Então, assim, é meio que uma volta, assim, ali naquela visão tinha uma visão de ordem, de beleza, e você vai para Duque de Caxias, você não vê isso. Exatamente, não é o que tá... não é a realidade. Não é a realidade. Então, assim, você vê que a vontade de revival é porque você
realmente gostou daquele momento. Daquele conforto. Sabe, Portugal toca bossa nova em tudo, em todos os lugares. Eu falo, gente, mas tem tanta coisa. É sempre assim, no restaurante, você entra no bar, você liga na rádio. Não, a gente foi... Eu, Thiago, que é meu namorado, meu parceiro de trabalho também, a gente fez uma residência na Rússia, e numa cidade do interior, perto de Moscou, mas era do interior, e tinha uma praia que chamava Copacabana. Olá! Então, assim, é um ideal de, sabe, é uma exportação de ideais de praia, de hedonismo na praia, sabe, do corpo na praia, relaxado e tal. Sim, aquela, né? Então, assim... Vida boa. Se você não participa desse sistema exclusivista, classista e tal, você não quer reviver ele. Claro. Você quer fazer o seu próprio, propor um novo mundo. Então, acho que essas estéticas que são mais futuristas, elas estão muito presentes nas músicas pretas. No reggae, no dub, no jazz, até, sabe? Tem o blues, né? No blues. E mais pra frente agora, tipo, o trap rap, é extremamente futurista, sabe? O funk, enfim, eu acho que existe uma vontade mais construtiva nos povos e culturas que não tiveram um passado brilhante, dourado. Na verdade, ao contrário, foi o passado assim que você precisa apagar ou que tem muita dor nele. Então, acho que pra música é bastante inspirador, assim. E o rock, por exemplo, coitado, ele tá num feitiço, que ele se autorrepete pra sempre. E você não sabe mais o que fazer com aquilo. Adoro. Sim. Adoro, assim, eu acho que, sei lá, até falei assim, é uma coisa meio masturbatória. Mas, às vezes, uma masturbação bem feita é melhor do que uma coisa meio capenguinha. Então, assim, sabe, às vezes é tipo, ok, é divertido. O que você escuta pra trabalhar? Você escuta coisas... Nossa, coisas demais. Diversas. Tem momentos. E eu acho que tem a ver com o momento do ano também. Calor ou frio muda muito o que eu gosto de ouvir. A situação do país, tudo influencia. Sim, claro. E coisas também pessoais mudam isso. Pessoais. E também eu penso muito em criar vibes no meu espaço de trabalho. Às vezes eu preciso criar uma vibe coletiva, porque eu tô trabalhando com várias pessoas. Então, aí assim... eu vou numa coisa que vai juntar as pessoas. Talvez umas músicas brasileiras bem legais, que algumas você conhece, outras não. Então, assim, eu fico meio nesse modo DJ para também ajudar a criatividade, ajudar o trabalho, fazer as pessoas se sentirem bem no meu ateliê. Mas, por exemplo, numa festa, eu tenho vontade de fazer uma festa de rock. Sabe? Eu tenho. Porque faz tanto tempo que eu não vejo um DJ de rock tocando. Faz muito tempo. Faz assim... Talvez, sei lá, 10 anos. Porque, né? São Paulo a gente tem a On The Rocks. Mas eu nem sei se tem ainda, sabia? Acho que... Teve por muitos e muitos anos. Eu lembro, no Estúdio SP tinha noites de rock. Eu ia muito no Milos. O Milos teve um período ali. Então, assim, tenho vontade, assim, o que será que acontece? Será que as pessoas vão curtir? Meio assim, experimentar, porque eu também faço essas coisas... Mas vai ser uma noite retrô. Vai ser uma noite retrô, então, ou gótica. A gente gótica. Eu pensei em fazer um Halloween. Isso é bom. Um Halloween de rock. Falamos do Halloween, né? Acho que é um formato assim. Acho que é um bom formato. Poxa, toca música eletrônica todo final de semana. Tem uma boa festa de música eletrônica. Por que eu não posso testar um estilo que tá meio cringe? Por que não ser cringe? Por que não ser cringe? Mãe, sou cringe. Então... Acho que é bom, porque o lance do cringe é, tipo, você se priva de uma coisa que, na verdade, pode te dar outros inputs de vida, de atitude. Eu acho muito bom, assim, a radicalidade do rock também. É uma coisa que você não acha em outras coisas. Como tem coisas no trap que você não acha em outros lugares, sabe? Muito bom, muito bom. Na newsletter você tem um momento que você viveu os revivals. Quais foram seus grandes revivals? Acho que eu tenho vários revivals, mas assim... Uma foto maravilhosa do seu revival pós-punk. Que foi muito importante em São Paulo. Sim. E foi a época que eu conhecia muita gente gótica, ou que, sei lá, flertava com o gótico. Então eu acho que eu era, tipo, a aparência gótica. Mas isso foi depois de eu ser clubber. Porque também, assim, a linguagem eletrônica também meio que se espalhou, se disseminou. E deixou de ser aquela identidade clubber, raver.
virou 1000 coisas. E aí eu estava interessada também em instrumentos musicais, em tocar alguma coisa. Porque nessa época também não tinha, sabe, hardware de música eletrônica acessível nos anos 2000. Não tinha. Claro. Então, era uma coisa que eu queria tocar as músicas. Então, a guitarra era o mais próximo do que eu tinha. O violão, as cordas e tal. Então, foi meio assim, tá, adoro essa música, mas eu quero também uma música que eu possa tentar tocar. E acho que foi por isso que eu também me identifiquei totalmente com o revival do pós-punk. O pós-punk é um gênero que veio logo depois do punk, que é mais romântico, é mais sonhador, tem um romantismo a mais do que no punk, que era só iconoclasta, de querer, tipo, derrubar as estruturas, sabe? Sim. Então, Tinha uma coisa também do coletivo, né? Foi uma coisa que a gente conversou bastante no podcast do Tetini, que o Bruno tem, inclusive, faz um doutorado aí e fala bastante desse assunto. Tinha coisa do fanzine, de fazer coisa junto, né? Total. Um gênero de música mais... Porque agora é isso, o cara tá no quarto sozinho. Fazendo um gênero, não é que ele tá fazendo uma música. Uma banda, hoje em dia, você fala, gente, é a coisa mais disfuncional que você pode pensar. 4 pessoas, artistas, cada um com a sua loucura de vida pessoal, se juntando pra tocar música. É quase um milagre, assim, que ele existe. Mas sim, é o lance da banda que consegue criar uma coisa. Realmente, você tá tudo coletivo. Totalmente. Dessa parte de estar junto. Totalmente. E teve esse revival, teve outros, assim. Teve uma época que eu acho que teve um revival glam em São Paulo. E glam é David Bowie e derivados e Brian Eno. Então, se montar, era uma época mais andrógena. Aí entra a moda junto. Entra a moda, né? Muito. Mas todas essas têm uma moda... Sim, pós-punk também. Também, né? Totalmente. Clube nem se fala, você é tipo uma árvore de Nossa, Natal. É uma árvore de Natal, essa oportunidade de acender na boate, na rave, piscar, literalmente. Eu mudei pra Londres, eu cheguei, era aquele momento ápice da Cyberdog. Incrível. E eu ia pra Candental, e era assim, era uma tractana, né? A pessoa sair com uma camiseta que acendia real. Não, e todos os acessórios. Mas o glam era menos a coisa flúor, neon. Sim, ele tinha uma coisa... E pelo, penas, brilhos, lamê, correntes. Então, acho que eu lembro, assim, de ficar muito ligado nesse me vestir desse jeito também. E os homens eram mais, assim, os homens héteros tinham... Alguns se animavam nisso e ficavam meio viado. Sim, dá uma montadona. Mas não era. Era meio... Era isso. Isso eu lembro muito bem, assim. E depois disso eu mudei pro Rio de Janeiro e aí eu fiquei... Fiquei em outro mundo. Outro mundo. Que é bom também, né? Claro. E é um mundo vasto, musicalmente. Não, e também assim, cultural. Sim, cultural. Porque culturalmente. Você fala, nossa, pra eu viver bem na cidade eu preciso abraçar o calor, abraçar o sol, só me render a ele. Eu não posso lutar contra ele, porque eu vou perder. Gotiquinha revival pós-punk para Já o calor era. do Rio de Janeiro. Já era. Não, nunca mais. Aí, assim, se renda ao calor, abraça, Caetano, Tropicália, é isso. Muito bom. Aqui você fala mais uma frase da newsletter. O pop é viciado em seu próprio passado. Aí você usa uma série, que foi a Happy Days. Porque assim, a gente está acostumado a pensar o revival como algo de hoje que revive o passado. Mas no passado também já se reviveu o passado. Você termina com o grande retorno do Nietzsche, né? Inclusive, total. A newsletter. Total. Né? A gente está buscando isso aí. Não é, claro, a pandemia impulsionou, mas não é uma coisa da pandemia. A gente sempre buscou o revival. E as coisas têm ciclos. O ciclo, por exemplo, dos anos 80 nunca vai acabar. Exato. A gente ou pra gente também, né? A gente tá falando de um ponto muito nosso. Mas, por exemplo, o disco novo do The Weeknd é totalmente anos 80. A Dua Lipa também fica anos 70, anos 80. 70, 80. Então... não sei, é porque também, enfim, são linguagens que são muito populares, né? Então eles estão lidando com uma massa de pessoas assim, gigante. E também tem o hipercapitalismo observando isso, né? Eu vou assistir esse final de semana, saiu a Stranger Things, a nova série. E o Stranger Things foi feito pelo capitalismo, né? Lá no algoritmo do Netflix, pra agradar todo mundo. Então, os meus que têm 13 amam. Se prendem naquela história. Sentei com eles no sofá pra assistir. Começou. A primeira música
que entra com tudo é Running Up the Hill da Kate Bush. Assim, Genial. A mãe já grita. Ah, nossa, orgasmo auditivo. Exato, orgasmo auditivo também foi tema do newsletter aí. Esse é outro, fica a dica. Mas é isso, tipo... Não, e assim, nos anos 80 teve o revival dos anos 50. Exato, então, que é essa... Que o povo rockabilly aparecia... E você vê muito isso, assim, nos filmes, aquele Rocky Horror, que é um clássico. Tem os anos 50 nele, tem uma música inteira nos 50 nele. Então, assim, enfim, você vai vindo pra frente, anos 90, que era a época mais rock e tal, tinha a psicodelia dos anos 60 e 70. Sim. Então, acho que tem ciclos, a gente precisa reviver alguma coisa. E agora é os anos 2000, né? Cintura baixa, isso eu nunca vou conseguir. Ou aquela raiz de cabelo assim, ó. Também não vou conseguir. Essa parte também não é pra mim, não. E a cintura baixa, nossa. Pra quem tem 15, bora lá. Mas acho que não é eu acho que o que eu tava escrevendo não é algo contra o retrô. Não, eu também não entendi como contra, né? É uma constatação. É uma constatação. E é isso, te coloca para pensar em diversos âmbitos, né? Tanto você bota, não é só pandemia, e coloca aí. Total. O tal do pé no chão, vamos olhar o que pode também, estar acontecendo. Também é uma questão de, tipo, logística e números. Você tem 45 festivais e 30 artistas que bombam agora, que todo mundo quer ver. Esses 30 não vão conseguir tocar nesses 45. Claro, tudo isso impacta. E você não vai trazer o carinha de 15 anos que toca no quarto, porque ninguém conhece ele a ponto de querer comprar o ingresso. Então você precisa trazer pessoas que vão gerar galera comprando ingresso. E são essas pessoas que tiveram ápice, sei lá, no passado. Então acho que tem um pouco isso. Tem o que eu vi, que eu li, que é maravilhoso essa palavra. Essa figura de linguagem. Efeito champanhe. Efeito champanhe. É tão brega, que é tão ruim que é ótimo. Que é bom. Efeito champanhe. Que assim, a gente ficou 2 anos represando sentimentos e voltar de bunda lelê e sair. Sim. E na hora que você libera, as pessoas elas vão muito além do que elas iriam na vida normal. E aí o capitalismo veio e falou, bora fazer 28 festivais esse ano, bora chamar todo mundo para tocar. Exatamente. Então não tem artista suficiente para novos artistas o suficiente para tantos festivais. Então você precisa ter também artistas do classicismo. Sim, do revival para agradar. Totalmente. As idades todas também. As idades todas. Acho que isso inclui aí os tiozinhos do When We Were Young. E porque a galera mais velha consegue pagar, porque os millennials estão em crise. Também não estão podendo. E há 28 festivais no ano. De jeito nenhum, eles têm que optar por 2. E a galera, talvez, mais velha, já consegue botar mais grana pra ver o Gorillaz. Sim, exato. E aí mistura o Gorillaz com o Matuê. E pronto. E aí faz Tinha muitos pais com filhos. É o Mita. Foi o Mita, exatamente. Que foi em São Paulo tem 2 semanas. E acho que no Rio semana passada. Eu vi muita gente levando filho. Eu encontrei... Aí também me senti um pouco cringe, que eu encontrei mais amigas e amigos com filho do que amigos no Sem show. Filho. Sem filho. Eu falei, ups! Algo está acontecendo. Mas também acho que foi o perfil, né? Sei lá, 3 semanas atrás ou 4, eu fui num festival de música eletrônica, fui na Goptã, aí você não tem criança, óbvio. Nem pode. Então, exatamente, esse é o perfil. Não leve. Não leve, por enquanto. Não leve. Total. Né? Teve um festival que eu fui, que eu não sou muito de festival, mas eu fui num festival que chamava... é o festival que o Peter Gabriel faz na Inglaterra e é de World Music, chama WOMAD. Você foi? Eu nunca fui nesse festival. Eu fui. Eu nunca vi tanto dread branco, loiro e branco na minha vida. Reunidos, eles se reúnem nesse... E esse é um festival que tem mais coisa, né? Meio cultura, música, ele é bem diurno. É diurno, então assim, bebês, sim, cachorro. Que isso eu acho, essa cultura de levar família super em festival legal. Super legal. Então assim, realmente tinha uma creche pra criança. E era demais, assim, demais. Você vê que aí era um festival mais, assim, realmente... Inglês, né? Inglês, e são bons de fazer festival e meio que inventaram Glastonbury isso, né? é cheio de lama, há muitos outros. Eles meio que inventaram, né, esse formato. O formato, acho que sim, né? Acho que de exaurir quem vai, assim. Exato. Vamos deixar eles exaustos e doentes depois disso aqui.
É um pouco isso. E aí é uma coisa de estar e consumir, e nem no sentido capitalista, acho que quando nós mas consumir essa arte por dias e ficar lá o dia todo é interessante. O festival em si, hoje ele é mais... O Glastonbury. Acho que até o próprio Glastonbury. Eu fui no Coachella uma vez. Eu já fui num momento que fui em 2013. E já tava numa virada, ele já, acho que, enfim, e eu sinto que cada vez... A virada das blogueiras? Exato, já tava no começo da virada das blogueiras. Eu acho que é isso agora, é um festival que tem, ainda tem o camping. Mas você vê que já não é mais isso. Não, já tem... O movimento tá no hotel, um esquema de ônibus, as pessoas mimos. E né, o seu look, você vai ser fotografada, não vai ser. Sim. Tem um outro, que aí é tudo mais... fechado no hipercapitalismo, né? Completamente. Porque você fala, gente, essas pessoas são o quê? Elas são... É plateia ou é... Sim, influencers. É bem interessante. Tipo... 1000 festas VIPs, 1000 festas antes, vira uma grande... E a música só fica um pouco uma desculpa. E tem, claro, teve shows incríveis, eu vi coisas... Óbvio. E misturava... Não, e tem pessoas realmente curtindo o show. Sim. Mas ela meio que deixa de ser a atração principal pra ela ser, tipo, a circunstância onde tudo isso vai acontecer. E eu acho interessante, assim, hoje em dia, quem ainda pega na música e vê aquilo como um veículo da liberdade, da transcendência. Tipo, eu busco essa energia. E essa energia estava presente no show do João Gomes em Mossoró. Olha lá. No Rio Grande do Norte, assim, radical. Radical? Quem é o João Gomes? Me conta, eu não conheço. João Gomes é um grande artista nordestino que talvez é o que mais tem números, assim, de streaming. Hoje em dia é uma mistura de pisadinha com forró. Tem uma mistura interessante de ritmos nordestinos. E ele foi talvez o primeiro festival logo depois da pandemia. Ou ainda nem estava flexibilizado direito e rolou. E aí foi um Woodstock elevado com a energia de gente jovem no Nordeste brasileiro, depois de uma pandemia. Então, assim, aconteceu tudo que você pode imaginar. E você estava lá presencialmente? Não, eu fiquei acompanhando no Twitter. Você acompanhou No Twitter eu falei, gente, genial o que está acontecendo. E a música ainda era muito... Não teve blogueira, não teve... Deve ter tido, mas assim... Sim, mas não era o core, não foi aí o... Não, era roots. Então, assim, eu achei aquilo muito bom. E, assim, são essas coisas do Brasil que eu acho, assim, gente, o Brasil, ele pode ser muito genial, às vezes. Sim. Claro que também é como é que fala? É uma relação abusiva com o brasileiro. O Brasil tem uma relação abusiva. É um relacionamento tóxico. Com o brasileiro. Mas quando acontecem essas coisas, eu falo, gente, só no Brasil isso é possível. Essa intensidade, esse fogo, essa paixão, sabe? E tudo aconteceu. Eu recomendo você olhar. Assim, João Gomes em Mossoró. Não, é assim, você chora de rir e você fica chocado. Todas as emoções ao mesmo tempo. Você fala, que incrível. Uau. Meu Deus. Nossa. Sabe, são todas as emoções ao mesmo tempo. Passa por uma montanha-russa de emoções. É incrível. E assim, o que eu tô fazendo como artista agora é justamente pesquisar essas montanhas russas. E acho que é o que eu vou mostrar no final do ano. É totalmente inspirado por isso. Acho que o João Gomes foi... O start foi uma mistura de João Gomes com a palavra que os publicitários inventaram, que era efeito champanhe. Que é aquela coisa que é tão ruim que é bom. Falei, gente, vou juntar essas duas coisas e vou fazer uma coisa sobre isso. E aí, claro, eu vou pesquisando sobre isso e aí aparece texto como o do Retrô, sabe? No meio da pesquisa. Mas... E quem mais são nomes atuais que influenciam a sua pesquisa agora? Nomes atuais de música? De música. Nossa, tem tantos. Mas assim, eu tenho um fascínio com a Anitta. A Anitta, eu acho que assim... assim, é um fascínio... Porque é uma potência nesse novo pop que está cercado do hipercapitalismo e do... Sim. Mas ela é uma performance, é uma grande performance, assim. Tem várias coisas pra você olhar. A música é importante. Tanto é que, assim, Girl From Rio eu acho ótima, sabe? Ela realmente passa uma emoção.
Mas eu acho ela muito interessante. Claro que, tipo, ela me inspira como ela inspira, enfim, todos os brasileiros e viados do Brasil. Sim. Mas eu tenho alguns artistas que são artistas para onde eu sempre volto. Brasileiros e estrangeiros. Então, eu gosto muito de pesquisar cordas no Brasil de artistas que não são tão populares, sabe? Aquela música brasileira que ficou um pouco esquecida. Eu adoro, assim, ficar fuçando esse Brasil que não é o Brasil da som livre. Né, dessa época que ainda se gravava disco e tal. E tem alguns também estrangeiros que eu sempre fico meio que ouvindo. Tem muito a ver também com as coisas que eu gosto de tocar no violão ou tentar cantar. Acho que tem esses são as que acho que eu fico meio voltando sempre. Voltando neles, no seu próprio revival. Totalmente. Mas, assim, como você viu, acompanha também na newsletter, eu vou e entro em outras coisas que eu gosto. Então, para cada momento tem essa vibe. Tem, tipo... Tem uma coleção grande de dub que eu adoro. Você tem E é totalmente diferente do sei lá. Eu posso ouvir também metal, sabe? Então, acho que eu gosto dessa estranheza de ter múltiplas personalidades musicais. E tentar fazer sentido disso. Mas eu também tenho inveja de pessoas que são muito bem definidas no que elas gostam. No gênero, Mas será que não é um tanto de conforto também? Mas também tem uma coisa, tipo, de ter uma certa paciência, menos ansiedade. Sabe? Tem um DJ brasileiro que eu adoro, que é o Akin. Que pra mim, assim, ele... Todos os sets dele mostram exatamente essa energia que eu falo, caraca, eu gostaria de ter essa energia. Porque é de apuro. De ver uma coisa, achar uma track que é igual àquela, e faz um caminho. O Akin faz isso. A Metanol faz, né, a festa também, super. Não todo. E também, quanto mais, assim, não tô chamando o Akin de velho, mas ele tem muito mais anos de experiência do que eu. Mas é isso, ele estuda especificamente, quer dizer, não, ele conhece muito de música, mas ele tem especificamente ali um caminho. Um caminho. E eu acho que sempre que eu vejo um artista fazer isso bem, eu acabo gostando desses artistas por eu ser diferente da forma que eu penso, sabe? Então, os artistas que eu menos ouço são, acho que talvez os que eu acho que eu sou muito mesma tribo. Então, eu gosto de ver os que não são, assim, o que me ensinam alguma coisa. Que te tira do lugar comum. Mas aí é isso, é não gostar do lugar de conforto um pouco também, né? Acho que sim. De certa forma. E de admirar uma coisa, sabe? Tem um artista que, assim, ele é um britânico que pouca gente conhece, que chama Julian Cope. E ele fez uma trip na Grã-Bretanha de ver todos os Stonehenges que existem lá. E fez disco sobre isso, livro sobre isso. Eu falei, gente, isso é tão maluco. Isso é tão insano que é muito foda, sabe? E essas coisas, assim. Então, artistas pesquisadores eu gosto. Por exemplo, Caetano. Eu achei uma alma muito... que nunca assenta em nada. Então, ele segue sem assentar, né? Tá aí fazendo turnê. Exatamente. Então é meio impossível. Esses clássicos estão aí porque, enfim, eles ensinam alguma coisa. Mas acho que ele também é um artista que eu gosto. Agora, tem coisas que eu também gosto de, tipo, falar, nossa, esse artista é tão... não esquecido, mas assim... ele é tido como algo trivial, e aí você vai... Por exemplo, Ivan Lins. Nossa, minha mãe amava Ivan Lins. Eu ouvi muito Ivan Lins minha vida toda. Então aí você fala, pô, deixa eu entender o que é o Ivan Lins. E ouvir tudo dele, sabe? Você fala, gente, o Ivan Lins que tocava na rádio era 1% das coisas que ele faz. Sim. Da doideira que ele era. Né? Ele tá vivo. Sim, tá vivo. Então, eu tenho esses momentos assim, poxa, vou ouvir tudo do fulano. Que aí naquele momento, o Ivan Lins, naquele momento, Bossa Nova não teve o destaque dos outros, então não teve você ouve menos, porque era um momento que você só ia ouvir se você comprasse o disco do Ivan Lins. Exatamente. E ouvisse o lado A e o B inteirinho, senão na rádio ia tocar uma ou duas. Por exemplo, Maria Martins, que é essa artista genial, maravilhosa. Ela é pouco conhecida fora do Brasil. Sim. Porque você vê, assim, Lígia Clark, Elliot Sica, eles tiveram muitos revivals, né? Muitas retrospectivas na Tate, na MoMA.
A Maria Martins não teve. Não teve. Também os trabalhos são mais pesados, são mais difíceis. Mas acho que até difícil naquela época de circular, né? Exatamente. Agora ela tem um documentário, né? Você viu? Não, ainda não vi, quero ver. Acho que é no Prime, eu vou procurar. Ai, maravilhoso. Eu vi a exposição que estava no MASP. No MASP, E agora tá no Rio de Janeiro, né? Na Fundação Roberto Marinho. E assim, é maravilhoso. Aquilo é tão maravilhoso. E os meus amigos estrangeiros falam, nossa, mas como que ela não é tão conhecida? Aí eu fui ver, poxa, essa é a primeira retrospectiva que ela tem desde os anos. Em 20 anos, 30 anos. Então você fala, nossa, então é claro que ela não fica no imaginário popular, porque ela você não fica martelando a Maria Martins nas pessoas de forma que ela viria algo assim, nossa, isso é parte da cultura brasileira, sabe? Poxa, é uma mulher maravilhosa, né? Assim, acho que é uma coisa assim. Imagina poder. Mas esses são, assim, acho que o melhor de poder fazer revival, né? É pegar pessoas que não tiveram a devida... Fazer justiça. Exato. A gente tem aí uma retratação cultural aí falando de outras, né? Do modernismo que não estava no modernismo. Exatamente. Né? Musical, em todos os aspectos. Nos totalmente. artes visuais, em tudo. Com, enfim, as minorias, mulheres. E momento, maiorias que são minorias nos altos lugares de poder, mas, tipo, né? Mas... Sim, eu acho que esse é talvez o poder transformador do revival. Do revival, né? Fala, gente, fazer um revival de quem não estava lá no destaque. De quem não foi visto. Eu acho que mesmo o MASP fez outros. A Wanda Pimentel também foi um revival de uma artista mulher que não teve a devida... Agora, com os artistas negros como Abdias, e, enfim, estão fazendo outros... Não é redescoberta, é descoberta. Sim, exatamente. E uma retratação, se é que isso é possível, uma né? retratação, que é diferente de ter feito no devido momento, mas é o que se pode fazer agora. É meio contenção de danos, mas... a primeira vez que eu vi isso sendo feito foram nas bienais fazem isso, né? Sim. Eu lembro, a primeira vez que eu fui numa documenta, tinha muitos lugares da documenta que se debruçavam em artistas assim. E eu falei, gente, isso é um tipo de trabalho que eu gosto muito. De fazer essa arqueologia, sabe? E com a música assim... Tem várias pessoas no Brasil cuidando dos arquivos agora. Justamente para isso. Para a gente poder ver coisas que as pessoas não conhecem, sabe? Você acha que na música a gente vai ter esses... Tem alguns relançamentos... A coisa do reviver o vinil, que não deixa de ser um revival, tem feito algumas preciosidades serem relançadas. Agora tem artistas experimentais dos anos 70 e 80 que nunca digitalizaram a sua obra. Sim, exato. E alguns projetos de algumas instituições culturais estão financiando isso. Enfim, porque a música também, a pessoa... Você perde a mídia, ela também se perde, né? Assim, acabou, não tem mais. E as mídias vão se deteriorando, né? Você vai esperando, ela vai ficando cada vez mais difícil. Então, acho que é importante. E pouca gente presta atenção nessa forma de arquivar e prestar atenção em música. Mesmo nesse livro que eu escrevi, que é sobre discos de artistas... não capa de disco, discos feitos por artistas plásticos. A gente também tem... A gente tem e a gente tem o nosso. Mas... pensado como um objeto de arte. Sim. Quando eu quis escrever sobre isso, eu vi que não tinha nada escrito sobre isso. Falei, bom, então é justamente sobre isso que eu quero escrever. É muito legal. Porque eu quero reunir esses objetos. Esses objetos. E aí eu fui procurar onde eles estavam. Eu não deixava eles reunidos em um lugar só. Eu tinha que falar diretamente com o artista. Com o artista, para achar em alguma coleção. Eles ficaram todos... Então você fala, gente, no Brasil não trata isso como algo relevante, sabe? Aí, assim, eu tinha que falar diretamente com o artista, então é porque falharam, né? As coleções, as bibliotecas. Quando eu tenho que falar direto com o autor para ele me dar o manuscrito dele, é porque, enfim, não foi distribuído, não foi... Então, a arte sonora tem um espaço pequeno ainda, espaço minúsculo. E poucas instituições têm um espaço dedicado. O Centro Cultural São Paulo tem a discoteca lá, o Ney do Alvarenga. Que é demais. Agora, mas acho que... que... só discos de artista. Acho que os discos de artista não estão lá, inclusive. Não. Se tiver, tão poucos. Tem outras... É coisas de pesquisa etnográfica também. Sim. Mas, tipo, vídeo. Vídeo também deve ter esse problema. Sabe, como manter o vídeo, como... onde arquivar. Aonde arquivar.
Então, o outro fato é que as mídias mudaram, né? Sei lá, o cara que fez a videoarte nos anos 70 fez um VHS, assim como o vinil, que agora o vinil tá aí, né? Mas não, ainda bem, pra nossa alegria. Ainda bem. Mas a música tem o problema da fita, né? Que a fita vai... Sim, deteriorando, perdendo. Eu acho lindo quando fica velho, mas acho que não é o objetivo de conservação, sabe? Mas acho lindo, acho assim, muitos artistas têm fetiche com esse efeito desse ruído, do ruído. Né? O vinil também tem um ruído que é dele, que é diferente do digital. Totalmente. Mas numa hora que você vai conservar as coisas, você quer ela mais fiel possível, né? Sim. E aí precisa de gente boa fazendo isso. Então, acho que é uma coisa que também na newsletter eu quero reunir essas coisas que estão sendo feitas e falar sobre elas. Porque também os artistas são um pouco conhecidos. Então, é uma forma desse revival. Porque no fim é isso, a gente tá falando desse revival nas artes visuais, mas a música não tem tanto um revival, eu acho. Tem revival do que conhecido. Sim. Mas você não vê uma retratação de buscar músicos que ficaram apagados? Olha, ou tem? Me fala. Eu acho que talvez não no Brasil. Mas tem, assim... Na Europa já se fez muito isso, e claro que já se questionou muito a forma que isso foi feito. Porque existe muito uma forma um pouco exploratória desse material. Como, por exemplo, o Louvre colocando as máscaras africanas que você não sabe como que elas chegaram lá. Então, já teve muitos discos que saíram dessa forma. Sabe? Entendi. Tipo, trouxe o revival, mas o artista não foi... assim, onde eles, sabe? Tá. Conseguiu fonograma, mas enfim. Acho que no Brasil a gente é muito mais... A gente é recente, acho que um pouco mais organizado, mas acho que tem coisas que são fora desse eixo sudeste, que também deve ter cada coisa. Muita coisa incrível. Deve ter cada coisa. Porque tinha gravadoras na Bahia, no Nordeste, sabe? Que aí é entender, né? Como encontrar esse material, onde tá. Um dos podcasts que eu fiz aqui, aí não é na música, voltando nas artes visuais, foi com o Rafa Fonseca, Rafael Curador. E ele tá com essa exposição, vocês estão aqui em São Paulo esses dias, vale ver, que é o Raio que eu parta. Tá no Sesc 24 de maio. E é isso mesmo, falando aí da Semana de Arte Moderna, eles pegaram artistas, são acho que 200 artistas e mais de 600 trabalhos, e que são completamente descentralizados, e saem desse eixo... Do Sudeste. Do Sudeste, Incrível. né? O Rio, São Paulo. Incrível. Então tem, enfim, artistas indígenas, tem artistas negros, tem muito mais mulher, tem Nordeste, Sul... norte, Incrível. E é super interessante. Eles mesmos fizeram, foi num grupo curatorial, e a conversa foi que, assim, 40% dos artistas que estão lá, eles não conheciam. Não conheciam? Não conheciam antes eles da mesmos pesquisa. Não conheciam. Incrível. Então, a pesquisa proporcionou, e, sei lá, mais de 50% nunca tinha sido mostrada. Incrível. Foi tirada da casa de colecionador e tal. Então, isso é muito legal, né? Você poder... olhar diferente. O revival ter um outro olho. E né? não viver só... e não só ficar confirmando o que você já sabe. Por exemplo, que o pop cantado em inglês é o maior do mundo. Sim. Por isso que acho que foi essa vontade de fazer a lista dos anos 80 com várias línguas. Nossa, tá super global mesmo. Tá super global. Acho que é importante. É um pouco retrô, essa coisa de ficar fazendo coisas do mundo inteiro. É meio anos 90, sabe? Meio... We Are The World. Mas a gente sempre, por mais que tenha sido We Are The World, a gente sempre teve com foco naquele eixo que era o mainstream daquele momento. Totalmente. É difícil ouvir tanto é que tudo o resto era world music. Era tipo, essa aqui é music. Isso aqui é world music. Então, acho que também é uma vontade assim, poxa, tem tanta coisa incrível em outras línguas, e tem línguas tão lindas de se ouvir, mesmo se você não entende, sabe? Claro, sonoramente, experiência sonora. Assim... Até porque eu demorei para entender as músicas em inglês, porque eu não sei entender e adorava. Também, igual, era só uma textura. Quando eu ia pra matinê era um grande information, uma coisa inventada uma textura. Do som que eu... Exatamente, total. Uma textura de palavras ali. Mas, sei lá, tem tanta coisa assim, Oriente Médio. Eu acho lindo o arábico, e para mim tem uma... Me mexe com a minha imaginação, assim, como que esses
pessoas no Oriente Médio começaram a compor com o sequencer e fazer umas músicas, sabe, que poderiam ter, sei lá, meio inspirados no Depeche Mode. E, sabe, será que teve ocidentais que foram pra lá e trabalharam com essas pessoas? Que já é também super interessante. Da onde absorveu essa... Da onde absorveu. Então, eu acho que isso mexe com a minha imaginação, tipo, o mundo globalizado, como é que ele começou? A música, será que mostrou como é que poderia ser? Porque a música adianta um pouco dessas tendências, né? Então, eu acho que a música sempre chega na frente numa coisa de tendência. Eu já estava conversando com um amigo que é o Magal, que é DJ há mais de 30 anos, que ainda é super do vinil. Como chegava a música, né? Não era simples. Não é tipo, entra e tem música de todos os lugares pra você ouvir. Então, revista. Diz que ele anotava nas revistas, comprava a revista, anotava na revista os discos. Aí tinha um amigo que era comissário de bordo. Que conseguia. Todos os DJs que conseguia. Ele ia com a listinha. Quando ele ia pra Berlim, falava todo mundo, vou pra Berlim mês que vem. Todo mundo corria com a listinha. Aí ele voltava com os discos. E só ele tinha aquele disco, provavelmente. Exatamente. Aí o cara chegava no Rose Bombom pra tocar um disco. E aí todo mundo colava pra ver que música era aquela. Então, genial. Eu imagino que... O dub versão ainda tem uma coisa assim, né? Porque tem coisas de... Primeiro, que o Yellow P, que é o selector, né, do dub versão, ele só coloca vinil, ele só toca com vinil e é uma picape só, então ele não fica mixando. Então ele mixa com ele mesmo, com os efeitos que ele coloca, com a própria voz, ele fala coisas, que é bem estilo tradicional jamaicano. Sim. E ele fica conseguindo esses dub plates, que não tem no Brasil. Então, ele pega da Inglaterra, da própria Jamaica, de gente que está vendendo. Então, é extremamente retrô no sentido que, assim, as coisas que ele tá tocando, você não vai achar no YouTube. Não vai achar. Talvez, assim, daqui uns anos, não sei. Mas, sabe, é uma coisa que às vezes não tem muito interesse para colocar aquilo no YouTube. E é uma forma de consumir a música e levar a música menos capitalista, né? Porque ele tem que fazer isso com menos pressa. Total. Ele tem que descobrir uma coisa que ninguém tem, vir, ouvir, não é uma coisa... Não, ele tem que carregar, sei lá, 400 quilos de disco pra tocar na festa. Porque é realmente, assim, o disco. E ele leva um stack desse tamanho, de várias caixas de disco pra conseguir tocar horas e horas. E é só ele, assim. Então, assim, pra mim, ele é também uma pessoa muito inspiradora e um homem muito poderoso. Apesar de ser um homem pequeno e miúdo, assim, as pessoas... É muito... É gigante. É gigante, totalmente. Maravilha. Bom, a gente pode ir embora falando horas, né? Nossa, falando há horas. vamos embora. Que mais? Já estamos falando há mais de uma hora, né? Imagino. Acho que sim. Adorei, então, adorei. Eu também adorei. Muito obrigada. Papo nerd de música. Delícia. Adorei. Agora a gente deixa um tempinho para o ouvinte começar a ouvir a playlist. Ótimo. Ela vai estar linkada. E espero que eu possa linkar no próprio Spotify. Acho que sim. Mas se não, seguramente na página da 55 vai estar linkada aí. Maravilha. A playlist. Maravilha. Obrigada. Obrigada, Júlia. E até breve. Até mais. Esse podcast foi produzido pela 55SP e apoio de produção Preta.